Você sabe o que é o acordo de não persecução penal? Se você ainda não sabe e deseja saber, venha conosco. Vamos aprender juntos. Preliminarmente, para entendermos o que é o acordo de não persecução penal, se faz necessário entender o que é a persecução penal. Dá-se o nome de persecução penal o conjunto de atividades que o Estado desenvolve no sentido de tornar realizável a sua atividade repressiva em sede penal. No nosso sistema processual é dividida em duas etapas. Uma primeira, investigativa, de competência das polícias judiciárias, e a segunda, que fica a cargo do titular da ação penal, no caso, o Ministério Público, que oferece denúncia ao Poder Judiciário para assim dar início à ação penal. O acordo de não persecução penal surge como uma possibilidade de ser celebrado um acordo entre o Ministério Público e o investigado, devidamente assistido por seu defensor, nas infrações penais cuja pena máxima em abstrato seja de 4 anos, em delitos praticados sem o emprego de violência ou grave ameaça, e que o investigado confesse a prática delitiva e apresente provas de corroboração com a investigação, ademais de cumprir alguns requisitos e obrigações que seriam semelhantes àquelas que ele receberia como reprimenda numa eventual condenação. Inspirado em opções político-criminais da experiência internacional, que visam soluções mais céleres e respostas imediatas e menos intensas que a propositura da ação penal, em crimes sem o emprego de violência ou grave ameaça, e com o intuito de desabarrotar as varas criminais dos casos de pequena relevância e menor gravidade, com o fim de desobstruir estas, para que concentrem seus esforços nos casos efetivamente graves, como, por exemplo, pequenos estelionatos, furtos e pequenas apropriações. Cumpridos os requisitos outrora elencados, que mais à frente serão detalhados ainda neste vídeo, o acordo de não persecução penal dá-se na fase pré-processual, antes que haja o oferecimento da denúncia. Ora, se havendo o descumprimento deste, o Ministério Público oferecerá a denúncia e o processo prossegue o seu andamento usual. Por outro lado, se cumprido, o agente permanece primário. Os que defendem o acordo de não persecução penal destacam a reparação imediata dos prejuízos causados à vítima, que caso seja celebrado o acordo, já oferece imediatamente uma resposta estatal à vítima, no ato da homologação do referido acordo. E este é requisito indispensável para que seja tido como cumprido o acordo. Cabe ao investigado, beneficiado pelo acordo, reparar o dano à vítima, a prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade. E o mais importante, ele deve comprovar o cumprimento do acordo nos autos perante o Ministério Público. Todo o ônus do cumprimento do acordo é do investigado. Caso não o comprove, terá como resultado a propositura da ação penal em seu desfavor. Vale ressaltar que o acordo de não persecução penal resulta de uma convergência de vontades. Se o investigado cumprir o que foi acordado, receberá o benefício do arquivamento da investigação. Ressalta-se que o referido acordo não tem natureza de penalidade e de imposição coercitiva. O acordo de não persecução penal precisa ser compreendido dentro de uma esfera mais ampla, que é a realidade da justiça criminal negociada. Falar em justiça criminal negociada há algumas décadas era um despautério. A ideia era tida como inconcebível. Todavia, temos assistido cada vez mais à introdução destes institutos na legislação pátria. Após um longo período de flerte, podemos ver a inserção deles na nossa ordem jurídica. Podemos citar a suspensão condicional do processo, a transação penal, o SUSIS e a tão famosa colaboração premiada. O acordo de não persecução penal surgiu a título de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a Resolução 181 de 2017, e foi incorporada recentemente à legislação processual penal pela Lei 13.964 de 2020, o famoso pacote anticrime, que é o que será abordado ainda neste vídeo pelo nosso colega Jordi. Jordi, é com você. A Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, instituiu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal.
que anteriormente só existia a título de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, algo que inclusive foi muito bem abordado pelo nosso amigo Isaac. Este instituto possui um caráter pré-processual e, dentre outras coisas, ele busca, por exemplo, soluções alternativas do processo penal, com a finalidade de dar celeridade na resolução dos casos menos graves, como também ele visa priorizar os recursos humanos e financeiros, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário, a fim de concentrar maiores esforços na resolução dos casos mais graves. Existe também a questão da minoração dos efeitos deletérios de uma sentença, o desafogamento do sistema prisional, enfim, são várias as razões que podem ser elencadas como justificáveis deste instituto. Mas para que o Ministério Público celebre tal acordo, é necessário serem preenchidos alguns requisitos, que são, por exemplo, que não seja caso de arquivamento, que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, que a sua pena em abstrato seja inferior a 4 anos, que deve haver por parte do agente delitivo a confissão formal e circunstancial, que ele não deve ser reincidente e também não deve ter se beneficiado nos últimos 5 anos de ANPP, de sursis processual, enfim, ele não deve ter nos últimos 5 anos obtido esse tipo de vantagem, né? Pois bem, dito isso, preenchidos esses requisitos, haverá uma audiência designada pelo Ministério Público, que irá, na presença do advogado, do defensor, do agente delitivo, ou que irão ali fazer que irão ali tratar das circunstâncias, das condições que o acordo será feito, que pode ser, que vão, aliás, desde uma reparação do dano ou até mesmo a prestação pecuniária ou de serviços à comunidade. Após esta etapa, será levado ao juiz das garantias, em determinado caso, para que ele observe se houve legalidade e voluntariedade naquele caso. E, constatando estas circunstâncias, o juiz das garantias irá homologar o acordo. O juiz das garantias também foi uma novidade do Código de Processo Penal trazido pelo pacote anticrime. Okay? Então, após esta etapa, haverá, melhor dizendo, uma outra audiência, que neste caso caberá ao juízo das execuções fazer apenas alguns ajustes relacionados às condições estabelecidas do acordo, certo? Mas, caso haja o não cumprimento do acordo celebrado pelo Ministério Público, o acordo de não persecução penal, o agente delitivo irá perder o santo e as esmolas, como dizem aqui no interior da Paraíba, e haverá a rescisão por parte do Ministério Público, que além disso irá prosseguir com a denúncia. Isso está observado no parágrafo 10 do artigo 28A do Código de Processo Penal, conforme falamos aqui, que foi uma inserção do pacote anticrime. Mas, de acordo com o parágrafo 13, caso seja se o acordo realmente venha a ser cumprido, então caberá apenas ao juízo das execuções extinguir a punibilidade do delito praticado pelo agente.
Então, além dessa questão, enfim, de fazer esse panorama geral e rápido do acordo de não persecução penal, é importante dizer também que o juiz das garantias, no momento, ele se encontra a sua eficácia suspensa, tendo em vista a ADI 6298. Entretanto, isso aí já é um assunto que o nosso amigo Evandro irá abordar. Bom, pessoal, dando continuidade, né, à fala dos nobres colegas Isaac e Jordi, né, a gente encaminha agora para os apontamentos finais, né, a respeito aqui do nosso tema, na apresentação deste trabalho. E nesta última parte a gente vai falar sobre a homologação do acordo de não persecução penal, numa perspectiva da ADI 6305, né, que foi uma das ADIs propostas aí pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e também da ADI, de forma mais rápida, da ADI 6299, né, no que tange a atuação do juiz das garantias, né? Como se sabe, né, muito bem levantado pelos caros colegas, né, que já abordaram a questão de requisitos, de formas do acordo de não persecução penal. Nesta última parte, a gente encaminha para essa discussão mais específica, né, a respeito do objeto dessas ADIs, né, no que tange a homologação do acordo de não persecução penal, né. De antemão, gostaria de esclarecer que, para nós, o acordo de não persecução penal ele não é uma ramificação do plea bargain, mas uma ampliação, né, no espaço de consenso e dentro da justiça negociada no processo penal brasileiro, né? E eu sustento essa minha fala na visão do professor Guilherme Nutti, né, que traz esse apontamento crítico e necessário nesse momento, né, tendo em vista que a Lei 13.964 de 2019, conhecida aí como pacote anticrime, é uma lei que trouxe diversos embates, né, teóricos, doutrinários e jurisprudenciais, né, tanto que é objeto de várias ADIs aí no Supremo, né. Então, partindo, né, agora para os nossos apontamentos, tendo em vista o pouco tempo, né, gostaria de conversar com vocês a respeito, né, da ADI 6305 e da ADI 6299 a respeito da homologação, no que diz respeito à homologação do acordo de não persecução penal, né? O acordo de não persecução penal ele é uma mitigação, né, ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, como a gente já viu inclusive nas aulas da professora Kilma. E essas ADIs vêm questionar, sobretudo, a atuação do juiz das garantias, né, dentro da proposta do acordo de não persecução penal. Para sermos mais breves, eu gostaria de fazer a leitura de dois parágrafos, né, que são dois parágrafos do artigo 28A, né, introduzidos pelo pacote anticrime, e que são também objetos dessas ADIs, né, no que tange a reforma e a recusa da homologação do acordo de não persecução penal, né, um dos pontos aí refutados pelos membros do Ministério Público. O parágrafo 5º do acordo 28A, e a gente já viu que o acordo 28A, como os meninos falaram, a parte da proposta, né, do acordo de não persecução penal, cumprir todos aqueles requisitos já elencados anteriormente, né, e também não sendo caso de arquivamento. O parágrafo 5º, pessoal, ele diz o seguinte: se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo
com concordância do investigado e seu defensor, né? Para nós, bem como para muitos autores, né? Essa leitura ela é estranha. O texto do parágrafo 5º ele é de uma leitura estranha porque ele traz ele mitiga um pouco da atuação, né, do juiz no processo penal, porque no seu último texto ele diz que o juiz precisa da concordância do investigado, do seu defensor, para remeter os autos ao Ministério Público. Então é algo que foge do rito processualista, né, como acontece normalmente. E esse artigo ele não foi suspenso, né, pelas cautelares aí que suspenderam a atuação do juiz das garantias. Então é algo que já está acontecendo no nosso sistema judiciário, né? E outro parágrafo que também trouxe aí bastante embate, né? E é também um dos pontos refutados aqui na ADI 6305, é o parágrafo 7º, né? Que diz o seguinte: o juiz poderá recusar a homologação a proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Então, pessoal, duas palavras que resumem aqui a ADI 6305. A reforma e a recusa à homologação do acordo de não persecução penal. Na visão da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, né, essa atuação do juiz como um terceiro, de certa forma, aqui na visão dele, seria um terceiro interessado e não um terceiro desinteressado, como deveria ser, mitiga o princípio da imparcialidade do juiz no processo penal, né? Então, o grande objeto que refuta esses artigos nas ADI é justamente isso: se essa atuação do juiz não causaria um impacto na autonomia administrativa e na estrutura do MP, né, ao distribuir, ao confiar ao juiz funções que são essenciais à atuação do Ministério Público. Bem como outro questionamento que é apontado que é apontado na ADI é se essa atuação do juiz não violaria o sistema acusatório, né? O sistema que foi reconhecido agora no nosso sistema processual, e o juiz, o ministro Luiz Fux, entendeu que não, que ele não vê nenhum tipo de incompatibilidade, né, no deferimento da medida cautelar, no indeferimento da medida cautelar sustentada dentro dessas ADIs. Ele entendeu que não vê nenhum tipo de incompatibilidade no que tange a atuação do juiz, do jeito que foi colocado no texto legal, e que, na verdade, se conversa com a questão do sistema de freios e contrapeso, né? Ou seja, o juiz teria que atuar nesse sentido, né? E acabou aí por indeferir a liminar suscitada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, né? E de forma mais rápida também, a gente tem a ADI 6299, né, que suspendeu por tempo indeterminado, a liminar do ministro Luiz Fux suspendeu por tempo indeterminado a atuação, né, do juiz das garantias. Mas que a gente esclarece aqui nesse ponto do nosso trabalho é que não interfere na questão da homologação do acordo de não persecução penal, porque o artigo 28A não foi suspenso, né? Algumas comarcas, inclusive, já estão aí homologando os seus primeiros acordos, né? Então, essas são as nossas considerações finais, né? Eu gostaria de trazer dois pontos aqui, dois pensamentos divergentes acerca do tema, que o primeiro é de Cabral, que ele diz o seguinte em relação à homologação do acordo de não persecução penal: a função do juiz
na apreciação do acordo de não persecução penal é de garantia dos direitos do investigado e da legalidade da avença, com cautela, para que não assuma uma posição de protagonismo, vulnerando sua imparcialidade, né? A grande chave aqui, a grande discussão aqui dentro desse tema é justamente se não fere aí o princípio da imparcialidade, né? Que é tão apregoado em nosso sistema processual. Outro autor brilhante, né, que traz aí suas considerações é o processualista Aurí Lopes Júnior, que diz o seguinte, que essa postura intervencionista do juiz de recusar o acordo se justifica apenas quando houver ilegalidade nas condições ou for gravemente abusiva para o imputado, né? E uma certeza assim que a gente tem é que o acordo de não persecução penal ele deve ser pautado na voluntariedade, né, e no consentimento, bem como também na legalidade, né, por ambas as partes, por quem propõe o acordo e por quem aceita, né, a questão do indiciado. Então, pessoal, essas aqui são as nossas considerações, né, a gente finaliza aqui a nossa apresentação.